Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Flávio Bolsonaro inicia a agenda eleitoral pelo Nordeste do país e nova pesquisa eleitoral aponta a liderança do senador no estado do Pará. Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar a Jair Bolsonaro e ex-presidente deve voltar para casa após 7 pedidos da defesa. Governo reajusta valores do Minha Casa Minha Vida e presidente Lula entrega mais de 2.000 unidades habitacionais pelo país. Secretário da OTAN diz que países se preparam para reabrir o Estreito de Hormuz em meio a novos ataques contra a capital de Israel. Polícia Federal vai às ruas contra suspeitas de rachadinha e contratação de assessores fantasmas em Angra dos Reis. E ainda, NASA deve suspender projeto de estação espacial na órbita da Lua para focar na exploração da superfície. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, iniciou a agenda eleitoral pelo Nordeste do país, região historicamente alinhada à esquerda. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o senador tem a preferência do eleitor paraense contra Lula. A equipe do principal adversário de Lula nas eleições presidenciais já entendeu o que precisa fazer: conquistar o Nordeste. Flávio Bolsonaro iniciou a agenda na região historicamente dominada pela esquerda. No último final de semana, Flávio esteve na Paraíba. Segundo ele, o encontro renovou a esperança e mostrou que o brasileiro quer um novo caminho. Nesta terça-feira, o Instituto Paraná Pesquisas mostrou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro lidera contra o petista no primeiro e no segundo turno das eleições deste ano no estado do Pará. No primeiro turno, Flávio soma 41% das intenções de voto contra 38% de Lula. No segundo turno, o senador alcança 47%. A disputa pela região será acirrada e os números não mentem. Nas eleições de 2022, por exemplo, o estado do Pará ficou bastante dividido. Na cidade de Novo Progresso, Jair Bolsonaro conquistou mais de 82% dos votos, mas também perdeu por números parecidos em outros municípios. Flávio Bolsonaro também está ajustando alguns detalhes para que a campanha não fuja do controle. O Partido Liberal disse que a pré-campanha de Flávio terá mais cautela nos próximos encontros, após tocar um jingle em Natal, no Rio Grande do Norte. O jingle afirma que o Centrão vai cair do cavalo e ressalta, sem citar nomes, que os eleitores não querem uma terceira via sequelada. Em nota, a equipe de Flávio afirmou que o detalhe da música não passou pelo crivo da assessoria do senador, que se tivesse conhecimento prévio, não concordaria com a letra. O DF-Star atualizou o quadro de saúde de Jair Bolsonaro nesta terça-feira. A nota afirma que o ex-presidente segue com antibiótico, suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora e que não há previsão de alta hospitalar. Ontem, Jair Bolsonaro recebeu alta da UTI e foi transferido para um quarto após uma melhora clínica. O ministro Alexandre de Moraes autorizou na tarde de hoje que Jair Bolsonaro volte a cumprir pena em prisão domiciliar com prazo de 90 dias. A decisão acontece após a manifestação da PGR, que se posicionou a favor da flexibilização em razão do quadro de saúde do ex-presidente. Na manhã de hoje, o Hospital DF-Star em Brasília disse que Jair Bolsonaro segue com antibióticos, suporte clínico e fisioterapia respiratória. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro agradeceu a Deus após a decisão ser publicada. E o Conselho Curador do FGTS aprovou hoje a proposta para ampliar os limites de renda e valores de financiamento do Minha Casa Minha Vida. O novo teto é de R$ 13.000. A proposta foi aprovada na manhã desta terça-feira e eleva a renda necessária para adquirir o imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. O programa prevê o financiamento de até 80% do valor do imóvel, com condições diferenciadas para pagamento com prazo alongado e juros menores.
O governo Lula vem ensaiando o aumento das faixas de renda do Minha Casa Minha Vida desde 2023, para incluir a classe média no programa. E parece que neste ano eleitoral isso pode fazer alguma diferença. Isso porque a faixa 3 e 4 do programa, destinada a pessoas com maior renda, sofreram reajustes considerados. Quem estiver na faixa 3 vai precisar de uma renda de R$ 9.000 e na faixa 4, R$ 13.000. Por outro lado, quem sonha com o primeiro imóvel e não tem alta renda pode ver o sonho ficar um pouco mais distante. A faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida foi reajustada para a renda mensal de R$ 3.200. Já a faixa 2 foi reajustada em 9% e chegou a R$ 5.000. Na manhã de hoje, o presidente Lula entregou moradias do programa. Foram mais de 2.215 unidades habitacionais entregues, que podem beneficiar quase 9.000 famílias. A arrecadação do governo federal com impostos somou mais de 222 bilhões de reais no mês passado. Segundo a Receita, o resultado é quase 6% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. O valor divulgado nesta terça-feira pela Receita Federal foi o maior registrado para meses de fevereiro desde o início da série histórica, em 1995. Segundo a Receita Federal, o recorde pode ser explicado principalmente pelo crescimento da arrecadação, da contribuição previdenciária e pelos desempenhos das arrecadações como PIS, COFINS e IOF. Somente entre janeiro e fevereiro, a arrecadação ficou em 547 bilhões de reais. A meta fiscal de 2026 é de um superávit primário de 34 bilhões de reais, o equivalente a 0,25% do PIB. O presidente Lula sancionou a lei que permite que medicamentos sejam vendidos em supermercados de todo o país. Agora, os estabelecimentos vão poder montar uma farmácia ou drogaria na área de vendas, mas esse espaço precisa ficar separado dos demais produtos. A nova lei também exige a presença de farmacêuticos legalmente habilitados durante todo o horário de funcionamento. Um ataque russo com mísseis e drones deixou 5 mortos e 20 feridos na Ucrânia. Os ataques aconteceram na madrugada de hoje. Segundo o presidente do país, Volodymyr Zelensky, danos foram relatados em 11 regiões. Zelensky tem alertado repetidamente que Kiev vai enfrentar um déficit de mísseis enquanto o foco dos Estados Unidos estiver na guerra contra o Irã. A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia lançou 34 mísseis e 392 drones contra o país. Os artefatos russos atingiram prédios em Zaporízia. O governador da região afirmou que 20 blocos de apartamentos foram atingidos. Uma pessoa morreu. 2 pessoas morreram em Poltava e um passageiro de 61 anos perdeu a vida após um ataque a um trem elétrico na região nordeste de Kharkiv. Nesta terça-feira, a Comissão Europeia inclinou negativamente para a entrada da Ucrânia no bloco europeu. Segundo a comissária Marta Koss, é impossível o país de Zelensky se tornar membro da União Europeia a partir de janeiro de 2027. O Irã nomeou o ex-vice-comandante da Guarda Revolucionária para substituir Ali Larijani como chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Larijani foi morto na semana passada por bombardeios israelenses em Teherã. E o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou hoje que um grupo de 22 países, composto por membros da OTAN e aliados, se prepara para reabrir o Estreito de Hormuz e garantir a navegação dos navios. Durante a entrevista a canais de televisão nos Estados Unidos, Mark Rutte disse que os países estão em sintonia para atender ao chamado de Trump e implementar a visão do presidente. Segundo ele, autoridades militares desses 22 países estão planejando de forma coordenada a investida, mas ele não revelou todos os países envolvidos. Cerca de 20% de todo o petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, mas desde o início da guerra o local foi fechado por forças iranianas. Isso fez com que o preço do petróleo subisse em todo o mundo. Nesta terça-feira, por exemplo, o preço subiu mais uma vez após surgirem incertezas sobre as perspectivas de negociações entre Estados Unidos e Irã. Donald Trump havia dito ontem que conversas entre os países foram boas e que o Irã buscava por um acordo. Em meio às negociações, os ataques continuam. Um ataque aéreo de míssil em Tel Aviv deixou 4 feridos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram chamas e destruição.
Segundo fontes israelenses, o Irã começou a utilizar um novo tipo de munição, cluster. Em vez de dezenas de munições com explosivos, a Guarda Revolucionária passou a usar 4 ou 5 submunições de 100 quilos em cada míssil. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos terá um novo líder. O Senado confirmou o nome de Markwayne Mullin. O Senado dos Estados Unidos confirmou a indicação de Markwayne Mullin como novo secretário do Departamento de Segurança Interna. O republicano de 48 anos, ex-lutador e ex-senador por Oklahoma, assume a liderança de uma pasta crucial na política migratória e de segurança do país. Ele substitui Kristi Noem, que deixou o cargo no início deste mês, em meio a críticas pela condução de recentes operações contra imigrantes em situação irregular. Mullin afirmou que pretende dar uma nova direção à agência e reduzir a exposição pública dos agentes de imigração. Também declarou que sua prioridade é reforçar a segurança do país e recuperar a confiança na instituição. O novo secretário expressou ainda sua disposição de exigir ordens judiciais para realizar operações migratórias, uma possível mudança em relação à política atual, que tem sido objeto de debate entre republicanos e democratas. Enquanto isso, o financiamento do Departamento de Segurança Interna permanece suspenso desde meados de fevereiro, com legisladores democratas interessados em implementar reformas na aplicação das leis migratórias. Os dinamarqueses foram às ruas nesta terça-feira para escolher o novo primeiro-ministro do país. Os dinamarqueses comparecem às urnas nesta terça-feira para eleições legislativas de resultado incerto, com a primeira-ministra Mette Frederiksen como favorita para um terceiro mandato, graças à sua oposição a Donald Trump sobre a questão da Groenlândia. Frederiksen dirige o governo da Dinamarca, um país próspero de 6 milhões de habitantes desde 2019. Ela enfrentou o presidente dos Estados Unidos e seu interesse em assumir o controle da Groenlândia, território autônomo que Washington considera vital para sua segurança. As pesquisas mais recentes apontam que o bloco de esquerda tem uma pequena vantagem sobre o bloco de direita, mas nenhum lado alcançaria a maioria de 179 cadeiras do parlamento dinamarquês. As vagas de Groenlândia e Ilhas Faroé, territórios autônomos do Reino da Dinamarca, representam 2 deputados cada no parlamento dinamarquês e podem inclinar a balança, assim como os deputados do partido Os Moderados, do atual ministro das Relações Exteriores, Lars Løkke Rasmussen. Em Nuuk, capital da Groenlândia, a campanha provocou um interesse maior que o habitual e mais de 20 candidatos disputam as 2 vagas em jogo. A campanha abordou principalmente questões nacionais como o custo de vida, o bem-estar social e o meio ambiente. Subiu para mais de 60 o número de mortos após a queda de um avião militar na Colômbia. A queda de um avião militar com 125 ocupantes deixou 66 mortos e dezenas de feridos nesta segunda-feira no sudoeste da Colômbia, informou a agência France Presse, uma fonte militar. De acordo com essa fonte, entre os mortos, há 58 soldados, 6 membros da Força Aérea e 2 policiais. O Hércules C-130 de fabricação americana caiu logo após a decolagem, em Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Peru e Equador, por motivo desconhecido. O presidente colombiano Gustavo Petro compartilhou na rede social X um vídeo em que a aeronave aparenta tentar ganhar altitude antes de cair. Petro acrescentou que se trata de um acidente horroroso e se referiu à necessidade de modernizar a frota militar, sem dizer especificamente se isso tem relação com as causas do acidente. E subiu para 70 o número de mortos após um ataque a drones contra um hospital no Sudão. Um grupo de direitos humanos do país afirmou que o ataque partiu do exército do país. Uma representante da OMS afirmou que 7 mulheres, 13 crianças, um médico e 2 enfermeiras estão entre as vítimas. E no próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral retoma julgamento de Cláudio Castro após renúncia e a operação contra as suspeitas de rachadinha e contratação de assessores fantasmas em Angra dos Reis. A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão de 6 homens detidos por agredir uma capivara. A Justiça do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão em flagrante dos acusados de agredir uma capivara na Ilha do Governador.
6 adultos e 2 adolescentes foram flagrados atacando o animal, que teve ferimentos graves. As agressões, registradas por câmeras de segurança, ocorreram no último sábado. A capivara foi levada em estado grave para um centro de reabilitação de animais silvestres. Eu nunca recebi uma capivara com tamanha agressividade, porque a gente costuma receber muita briga entre elas, né? Uma machucando a outra, animal atropelado, mas a gente nunca recebeu um animal que tivesse levado paulada, como foi esse caso. Nas últimas horas, o animal conseguiu se alimentar, mas o estado de saúde ainda inspira cuidados. Mas ela já está vocalizando, já está comendo, já está bebendo água, então ela está tendo uma evolução muito positiva. Não posso tirar ela ainda de risco, tá? Porque o trauma que ela passou é um trauma cerebral, principalmente, que pode ainda evoluir negativamente. A capivara é um macho adulto de 64 quilos. E um incêndio atingiu o pavilhão 22 do SEASA do Rio de Janeiro na manhã de hoje. 30 militares e 13 viaturas foram deslocados para conter as chamas. O local recebe cerca de 60 mil pessoas e 40 mil veículos por dia e é responsável por abastecer a capital e as cidades da região metropolitana. Não houve registro de feridos. O Tribunal Superior Eleitoral retomou hoje o julgamento que pode tornar inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ontem, ele renunciou ao cargo. O TSE analisa recursos contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, que absolveu Cláudio Castro e o então vice Tiago Pampolha das acusações relacionadas às eleições de 2022. O Ministério Público aponta abuso de poder político e econômico, além de irregularidades em gastos de campanha e uso indevido da máquina pública. Segundo as investigações, houve aumento expressivo de recursos e criação de programas fora do orçamento, além da manutenção de uma espécie de folha de pagamento secreta, com milhares de contratados. Cláudio Castro renunciou ao governo na tarde de ontem e essa saída já vinha sendo discutida para que não houvesse uma cassação do mandato dele. Mas o julgamento segue normalmente, o que pode levá-lo à inegibilidade. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra suspeitas de desvio de recursos eleitorais e de contratação de funcionários fantasmas em troca de apoio político na Câmara Municipal de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. As investigações descobriram que uma assessora parlamentar cursava medicina presencialmente em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Policiais federais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de Angra dos Reis, Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Entre os casos investigados está o de uma assessora parlamentar que cursa medicina presencialmente e em tempo integral, em Juiz de Fora, cidade mineira. Ela também trabalha como cirurgiã dentista no local. Segundo a PF, o ecossistema é formalmente instituído e voltado ao aparelhamento de cargos políticos para fins eleitorais. As investigações apontam para o uso da máquina pública para práticas criminosas, com nomeação de assessores parlamentares sem efetivo exercício funcional. Os investigadores também relatam o uso de declarações falsas de prestação de contas eleitorais. Entre as irregularidades estão a omissão de despesas e inserção de informações incorretas sobre a contratação de serviços e envio de recursos de campanha. O vereador Greg Duarte foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão. Ele afirmou que as suspeitas de declaração falsa não procedem. Greg disse ainda que a servidora exerce trabalho remoto, realizando análise de pautas e projetos de lei, e que esse tipo de atuação é permitido fora do local físico de trabalho. Em nota oficial, a Câmara Municipal de Angra dos Reis afirmou que não teve acesso formal aos autos da investigação, mas que está à disposição da Polícia Federal para auxiliar na elucidação dos fatos. E a seguir, diretor da NASA anuncia suspensão de projeto lunar e a briga entre torcedores e FIFA por conta dos ingressos da Copa do Mundo. O diretor da NASA afirmou hoje que a Agência Espacial Americana pretende suspender o projeto de construção de uma estação espacial na órbita da Lua. O projeto Gateway, que prevê a construção de uma estação espacial na órbita da Lua, deve ser suspenso pela NASA. O chefe da agência norte-americana, Jared Isaacman, disse em um comunicado que o programa Artemis vai passar por mudanças.
e que uma delas é desenvolver uma infraestrutura que permita operações na superfície lunar. A agência americana ainda anunciou que até 2028 pretende lançar o primeiro veículo espacial interplanetário de propulsão nuclear, o Space Reactor One Freedom, que levará drones para explorar a superfície de Marte. O programa Artemis sofreu vários atrasos nos últimos anos, mas continuou tendo como objetivo levar americanos à superfície lunar em 2028. No meio de tudo isso, ainda vai acontecer o sobrevoo ao redor da Lua, pela primeira vez em mais de 50 anos. A Associação Europeia de Torcedores de Futebol apresentou uma ação na Comissão Europeia contra a FIFA por conta dos preços dos ingressos para a Copa do Mundo. A Football Support Europe e a Euroconsumers citam práticas consideradas opacas e desleais, além de cobrar preços elevados pelas entradas. As organizações afirmam em um comunicado que a FIFA abusa da sua posição de monopólio na comercialização dos ingressos. Entre as críticas estão o uso de preços dinâmicos, que variam conforme a demanda, e a baixa disponibilidade de ingressos mais baratos. Segundo a FIFA, quase 7 milhões de ingressos foram colocados à venda e cada torcedor pode comprar no máximo 4 ingressos por partida. O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.